Imagine um garoto tímido que não costuma sair de casa para festas ou coisas do tipo. Mas isso muda quando a esposa do seu chefe começa a se interessar por ele. Assim, a mulher pretende se aproveitar de sua inocência para fazer o que quiser com o garoto. E galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, estamos quase atingindo 1000 inscritos e deixem um like para o vídeo ser recomendado para mais pessoas. O filme inicia com Doug falando sobre quando você é mais novo, acaba não pensando nas consequências, e que apesar dos avisos para lhe assustarem, no verão achamos que tudo é possível, até que ele teve um que fugiu do normal. A família vai veranear na casa de costume. Doug, no mesmo dia que chega, já consegue um trabalho com seu amigo Carson, que neste verão querem aproveitar para pegar muitas garotas. A cidade é bem pequena e calma. O xerife Jack sempre tenta manter as coisas sob controle e livrar a barra de alguns quando necessário. Pela janela do seu quarto, o protagonista avista seu novo casal de vizinhos que aparentam ter dinheiro, ainda mais pelo carro e valor da casa que irão ficar. A mulher do casal é bem atraente e algo nela faz Doug se perder e ficar muito atraído. Carson, junto com o protagonista, leva um colchão de casal para uma casinha que tem perto de um lago, com o intuito de usarem com as meninas mais tarde. Doug está indo de volta para sua casa e seu pai o chama no vizinho para entrar. Ele o apresenta para Elliot, que está reformando um barco, e sabendo da experiência que o garoto tem com eles, quer fazer um teste. Quando o protagonista vai avaliar o barco, Lena, a esposa de Elliot, sai da água e tira seu biquíni em um lugar que não é isolado, e dá para vê-la. Depois sai de toalha. Doug se perde no que estava fazendo, mas retoma assim que seu chefe se aproxima. Elliot o contrata para arrumar o seu barco. No quarto de Doug, ele observa os vizinhos e acha estranho a maneira que o homem trata sua mulher. Elliot no dia seguinte está entrando de carro no lugar onde que fica seu barco, e quem controla esse fluxo de automóveis o barra por não saber de quem se trata. Apresentando a documentação, ele é liberado. Doug diz para seu chefe para não dar bola, o homem só é muito rigoroso. No barco, o protagonista pergunta como que ele conseguiu tudo o que tem. Elliot diz que foi questão de apostar em coisas arriscadas que os outros investidores não tinham coragem. Na cena seguinte, o garoto está em seu quarto quando escuta um grito e corre para ver do que se trata. Ao chegar, avista Lena e o motivo é que havia uma aranha em seu carro. Ele tira o inseto e vai desligar as palhetas do para-brisa. De repente, a mulher senta em seu colo para arrumar algo no volante. Doug sai do local confuso. Carson alerta seu amigo quando ele conta o que aconteceu, pois Elliot parece ser bem ciumento. Doug está chegando em casa e se depara com Lena na varanda. Ela pede ajuda para entrar dentro de casa, pois ficou trancada para o lado de fora. Então, alcança uma pedra para o protagonista quebrar uma janela, enrolada na camiseta para não dar barulho. O garoto corta um pouco a sua barriga ao pular a janela, e quando estão dentro da casa, Lena diz para ele ficar que ela vai limpar o seu ferimento. Doug agradece quando acaba, e apesar de já estar saindo, volta e lhe dá um beijo. A mulher diz para ele fazer novamente e depois pergunta se ele não quer outra coisa enquanto começa a se despir. Os dois acabam fazendo aquilo. No outro dia, ainda na cama, ela questiona se ela era a primeira mulher que ele fazia isso e o garoto confirma que sim, então ela elogia suas habilidades. Passa a semana e Lena vai visitar Doug no barco, dizendo que Elliot quem havia mandado. Ela começa a seduzi-lo e acabam fazendo aquilo novamente. Quando Doug vai no mercadinho no outro dia, passa pelo carro de Elliot na frente. No estabelecimento estava Lena, que o chama para os fundos. Ela quer fazer aquilo, mas o protagonista diz ser arriscado por Elliot estar ali na frente. Sabemos que Doug não tem pensado muito nas consequências, então o garoto acaba cedendo e fazendo a vontade da mulher. De repente, o marido dela entra procurando e quase os pega no flagra. Elliot em seu barco chama Doug para corrigi-lo em algumas coisinhas que ele deixou mal acabado. O homem diz que pega em seu pé por saber que o garoto é diferente dos outros de sua idade e que ele lembra muito a si próprio. Entretanto, o protagonista faz um comentário não muito agradável aos ouvidos de Elliot, que sai descontente. A mulher e o garoto estão na cama. Ela diz que acha que está roubando sua juventude e Doug diz que está adorando. Ele percebe em sua panturrilha uma tatuagem de coração, mas tem só uma parte. Lena diz ter feito com seu primeiro amor, onde a pessoa tem a outra parte, bobeira da juventude. A mulher dá um telefone pré-pago para Doug. Ela diz que Elliot é bem paranoico e para eles falarem sem deixar rastros.
O protagonista vai na cozinha pegar algo para comer e eles ficam de brincadeirinha sem roupa. Entretanto, o jardineiro está na janela e os vê. No outro dia, Doug vai pilotar o barco com Elliot para ver como está o andamento dos concertos e Lena está junto. Seu chefe pergunta se o garoto tem namorada e ele diz que acha que sim, mas que ela tem um namorado da cidade bem idiota. Elliot aponta que a garota pode estar o usando e neste momento Lena o adverte por estar falando besteiras para o garoto. O motor começa a fumar e seu chefe diz que seu trabalho é péssimo. Doug fala que ele deveria ter cuidado, mas se referia ao Elliot fumar em cima do motor a gasolina. Contudo, esse comentário não o agradou. À noite, o protagonista recebe uma ligação de Lena, que diz que Elliot a bateu novamente e que ela está o esperando na frente do hospital. Quando chega, Doug tenta acalmar. A mulher fala que ele pegou um voo e estará fora por alguns dias. Ele pergunta o que ela disse na delegacia, mas Lena diz que havia tropeçado. Uma semana depois, eles marcam de se encontrar na casa do lago que Carson havia arrumado para eles levarem as garotas. Após fazerem aquilo, Lena conta que a primeira esposa de Elliot ainda está em batalha judicial com ele, então Doug oferece a sua mãe para ajudar. No trabalho, Carson diz que alguém usou a casa do lago e tenta tirar informações do protagonista, mas ele não diz nada. Lena manda uma mensagem para Doug dizendo que aconteceu algo e ela precisa falar com ele agora. Quando sobe no seu próprio quarto, está a mulher nele. Ele diz que seus pais poderiam ter visto e que era perigoso ela estar ali, então Lena explica que precisa que ele vá à casa dela o mais rápido possível. Doug, quando chega no local, pergunta se o homem sabe ou descobriu, mas antes que ela pudesse responder, vê Elliot no chão com sangue em volta. O protagonista pergunta se ela já chamou a ambulância, mas Lena diz que a culparão, então não iria, mas se ele prometer ficar, ela chama a polícia. Então Doug diz para ela continuar na sua casa, que vai trabalhar e quando voltar pensa em alguma solução. No trabalho, Carson incomoda Doug de estar estranho e diz que deve ser sobre uma mulher misteriosa. O garoto se incomoda e grita com seu amigo. Ele vê os policiais saindo para atender o chamado e pensa que podem ter descoberto. Entretanto, quando chega em casa, Lena está na sala com seus pais. Ela se apresenta como se não o conhecesse. Doug, na casa da mulher mais tarde, diz que podem fazer com que pareça que foi um acidente, mas como ele está com a cabeça rachada por ter dado com o extintor nela, teria só uma maneira de aplicar esse plano. Ele limpa o chão sujo de sangue e combina com ela uma história. Depois leva o corpo do homem até ao barco e quando o segurança o avista, ele finge ser Elliot com um cigarro e óculos. Outro dia, a notícia chega para todos da cidade sobre o que aconteceu com Elliot. O pobre homem dirigia bêbado o barco e por causa do seu cigarro acabou pegando fogo. Os policiais e xerife vão à casa de Lena dar a notícia e Doug observa da sua janela. Carson no trabalho diz que Doug parece estar com medo por estar no meio do caso. O protagonista não entende, então ele explica que seu amigo é vizinho da pessoa e consertou o barco que foi onde tudo aconteceu. As pessoas estão falando que a mulher fez isso de repente e por causa do seguro de vida que ela pegaria. A inspetora, para analisar essa possibilidade, encontrará o xerife na manhã seguinte. Seu nome é Angela. Ela explica que a seguradora é bem rigorosa com essa situação. Entretanto, o xerife Jack a interrompe. Ele diz que sabe que esse é seu primeiro grande caso, pois a mulher está soando e mandou a documentação com a jurisdição errada. A inspetora quer usar o gabinete para fazer as entrevistas, pois precisa de um ar de seriedade na situação, já que ela é a única coisa entre 10 milhões de dólares e a viúva. A primeira a ser entrevistada é Lena. Ela conta que teve uma discussão com seu marido depois que ele chegou em casa bêbado. Angela pergunta sobre relações extraconjugais. A viúva disse que tinham problemas, mas este não fazia parte. O xerife está vendo o laudo sobre a causa da morte e o segurança que cuida dos barcos se apresenta e diz ter visto algo suspeito.
Antes de irem à delegacia, o xerife Jack para comprar alguma coisa. Doug vê o segurança no banco do carona do automóvel do xerife e pergunta se há alguma pista. O segurança fala sobre ter visto Elliot naquela noite, mas acha que ele não estava sozinho. A inspetora vai até a casa da viúva e encontra o xerife no local. Ela analisa o lugar e percebe uma janela quebrada com um sangue nela. Doug observa mais carros de polícia chegando e a inspetora o vê na janela, então ele disfarça e sai. Carson diz para seu amigo que de repente pode ter feito besteira. O xerife e Angela encheram ele de perguntas e ele pode ter deixado escapar que o protagonista estava saindo com uma mulher misteriosa. Mais tarde, em sua casa, o xerife Jack faz algumas perguntas a seus pais, como se Lena foi embora na noite do crime logo depois que Doug subiu. Ele também pede que o garoto preste depoimento. Na entrevista, Doug fala que trabalhava para Elliot, mas não tinha intimidade para saber do seu relacionamento com a esposa e que ele bebia um pouco. A inspetora dá ênfase que mentir na entrevista é crime. Seus pais ficam incomodados por ela pôr seu filho como suspeito. Sua mãe diz ser advogada e a inspetora debocha ao perguntar a sua área. Mas a mãe do protagonista não desce do salto e diz que apesar de não ser onde ela atua, ela conhece um interrogatório quando vê um e encerram ali. No trabalho, Doug escuta o segurança falando que agora o acidente passou a ser um crime de assassinato, pois Lena mudou a sua história e disse sobre um homem que estava forçando fazer algumas coisas que ela não queria. Carson pede desculpas a seu amigo por ter mencionado a mulher misteriosa e pergunta se está tudo bem com Doug por estar andando meio estranho. O protagonista recebe uma mensagem de Lena querendo o encontrar na casa do lago, então ele pede para seu amigo o cobrir. A viúva acalma o garoto, diz que a polícia não tem provas, então ele aponta que os celulares entregariam tudo. A mulher dá para Doug o seu e diz para ele se livrar, que ela confia nele e que precisam parar de se encontrarem por um tempo. Ele esconde nas tábuas que há no chão da casa e diz que depois irá buscá-lo. Quando chega em casa, os policiais estão novamente nela e com uma ordem para coletar DNA e digitais de todos que estiveram na casa para comparar com as provas que a encontraram. O policial conta à mãe do protagonista que Lena estava certa ao suspeitar do homem que a pegou e que tem provas que isso aconteceu, pois há um mês ela deu entrada no hospital, entretanto ela não sabe como é o rosto dele. Doug fica nervoso, pois foi quando ela ligou para ele ir buscá-la naquela noite no hospital. O policial leva o protagonista para o trabalho, mas quando estaciona para abastecer, a inspetora conversa com um garoto no carro. Ela fala que esse é seu trabalho e reconhece uma mentira quando a vê. Pergunta se alguém viu no seu quarto que a partir do momento que ele subiu naquela noite até o outro de manhã, mas ele diz que não e que lhe contou tudo. Quando ele chega no trabalho, fala para Carson tudo o que aconteceu e que precisa de sua ajuda. Seu amigo diz que ele precisa provar que as mentiras da mulher são mentiras. Por exemplo, que ela queria estar junto a ele e não que foi forçada como ela falava. Doug lembra sobre o jardineiro e conta ao xerife Jack que o homem pode ter visto algo. Ele oferece água para o menino se acalmar. Neste momento, a sua mãe está guardando as suas roupas e encontra uma prova do crime na gaveta de Doug. Ela liga para o garoto e pede para ir para casa imediatamente. O xerife mandou buscarem o jardineiro, mas tiraram a vida dele em um estacionamento. Jack usou o copo em que o protagonista bebeu para comparar com as digitais da janela e eles batem. Em casa, seus pais perguntam sobre o que encontraram e Doug confessa já ter visto aquilo, mas não em sua casa, e que fez muita coisa errada, menos tirar a vida de Elliot. O xerife aparece em sua casa para prender Doug. Seus pais tentam conversar para resolver, mas não tem muito o que fazer. Quando ele sobe no quarto do garoto, ele sumiu. A inspetora vê o protagonista correndo com a sua bicicleta e o segue. Ele vai até a casa do lago para pegar o celular da mulher e Lena aparece. Ela pega o celular e encena como se ele estivesse a forçando a fazer algo. Os policiais chegam. Jack vai prender Doug, mas o garoto pede que ele o ajude a
provar que é inocente, então ele deixa o garoto escapar. Ele vai até o hotel que Lena está ficando e encontra vários passaportes em sua bolsa, junto com o celular descartável. A inspetora chega e Doug tenta explicar e mostrar para ela. Angela disse que levará o celular como provas, liga para o xerife e leva Lena consigo. Quando estão saindo, Doug percebe que a inspetora tem a metade que completa a tatuagem de Lena. Então ele começa a ligar todas as frases e sinais que haviam dado sobre estarem envolvidas nisso. Lena deixa o celular na escada do quarto e as duas vão embora no carro de Angela. Doug pega uma pena mínima por conseguir provar que não foi a cabeça de tudo. E apesar dessa confusão, quando se lembra de seu rosto, seu corpo e se pudesse voltar no tempo, ele teria feito o mesmo de antes. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!